Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo, meus irmãos, eu acordo nesta madrugada para falar com vocês. Já há algum tempo não gravo alguma coisa aqui, já há algum tempo a gente não conversa aqui, por causa das minhas grandes e múltiplas ocupações, mas aqui estou voltando hoje, aqui já no final do ano, para falar com vocês a respeito de um assunto que tem me incomodado há muito tempo e um assunto que está permanentemente na mesa das decisões daqueles que ministram na obra de Deus, né? E decisões essas que nunca a gente coloca o dedo lá para resolver. Muitos dizem que não é da nossa alçada, que não é da nossa competência, é da competência de Deus. O fato é que esse problema, ele é perene, ele é antigo, ele é constante e ele está sempre diante de nós. Mas antes de eu começar a falar com vocês, eu quero pedir a vocês que se inscrevam aí no meu canal, né? Acione um sininho que tem por aí, porque aí todas as vezes que eu aqui falar algumas palavras, vocês serão avisados para me prestigiar, se assim quiserem e puderem, com vossas audições, com vossas vistas a respeito daquilo que este velho aqui falar para vocês. Bem, o que eu quero falar com vocês hoje é um assunto que realmente, né, está muito na mesa, como eu disse para vocês. Está muito pujante e é um assunto que tem causado grandes problemas e que está, infelizmente, envergonhando e colocando em risco, certo, o ministério de muitas pessoas. É o efeito devastador da prostituição no ministério pastoral. Irmãos, não é brincadeira o que está acontecendo hoje. Nunca teve tão premente, nunca foi tão necessário se falar desse assunto como está sendo agora. Múltiplos ministérios, centenas de pastores estão envolvidos com adultério, com fornicação, com a prostituição de uma forma geral. E isso tem causado um problema sério, tanto para a igreja, tanto para a família pastoral, tanto para o ministério. Por quê? A prostituição é um câncer que devasta com rapidez qualquer instituição familiar e principalmente o ministério pastoral. A prostituição, poderíamos conceituar assim, como vindo da palavra latina prostituere, né? Que significa mais ou menos a venda de favores sexuais, né? Muitas vezes denominada aqui de fornicação, né? De adultério, mas eu diria que o adultério e a fornicação, propriamente ditos, são espécies de prostituição. A prostituição, para mim, ela é mais lata, ela é mais macro, né? Dela tem várias ramificações, como o adultério, né? Como a fornicação, né? E outros institutos deletérios da nossa vida moral e espiritual. A nossa Bíblia nos revela, lá em 1 Timóteo 4:4, a seguinte expressão: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Mas essa imoralidade, meus irmãos, creiam, ela está se tornando até comum. Os escândalos que têm havido no nosso ministério, no ministério dos pastores, daqueles que têm a obrigação de cuidar do rebanho, de ser exemplo dos fiéis, como diz a Bíblia Sagrada. Muitos pastores estão se deixando levar pela vaidade, pela beleza estética, pelo interesse financeiro, pelo interesse pessoal, pelos elogios. Muitos pastores não suportam, não têm estrutura para conviver com a fama. E daí há um passo para se prostituírem. Mas
como eu disse aos irmãos, o adultério é uma forma, é uma espécie de prostituição. É o adultério que tem atacado, que tem dizimado, que tem destruído, não só ministério, como eu disse, mas vida, mas lares de homens de Deus. Homens que não vigiam, homens que não têm a preocupação de fiscalizar si próprio, cuidar de si próprio. E aí, como eu disse, pela fama, pelo prestígio, pelo dinheiro que muitos adquirem, eles acabam caindo nessa vala deletéria, essa vala terrível, essa vala, vamos dizer assim, nojenta, né? Chamada de prostituição, e mais especificamente o adultério. O adultério, eu diria que ele é a quebra das regras da fidelidade conjugal. Nós, quando aceitamos a Jesus como Salvador, e posteriormente, quando nós nos casamos, a gente fez uma aliança. Não é à toa que você usa aquela aliança de ouro como símbolo do casamento, porque é uma aliança, é um acordo, e o casamento aqui ele é comparado com a aliança de ouro mesmo, porque ele não pode ter emendas, ele não pode ter arranjos, ele não pode ter quebras, né? Ele é indelével. O casamento é vitalício. É uma aliança inquebrável. Porque Jesus, o Senhor disse, Deus disse, o que juntou Deus, o que ajuntou Deus, o que uniu Deus, o homem não pode separar. No Velho Testamento, nós encontramos a respeito do adultério uma recomendação de Deus. É uma coisa tão séria que Deus resolveu colocar entre os seus 10 mandamentos, certo? Uma proibição fulcral: não adulterarás. Está lá em Deuteronômio 5:18. Deus proíbe terminantemente que o homem pratique o adultério, porque o adultério é incompatível com a vigência dessa aliança, que eu chamei aqui de inquebrável, que é o pacto matrimonial. Porque o adultério, ele viola a aliança, como eu disse, conjugal. E também ele viola a aliança que o homem faz com Deus. Quando eu adultero, eu não quebro só a aliança com minha esposa. Eu quebro a aliança de fidelidade que eu fiz com o meu Deus. Eu quebro a aliança, o compromisso que eu fiz com o meu ministério. E eu tenho uma palavra para vos dizer aqui, Malaquias 2, 13 e 16, onde o Senhor fala exatamente isso. Ainda, diz o Senhor, ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer das vossas mãos. E dizeis, diz a palavra de Deus, por quê? Muitas vezes nós perguntamos isso, e por quê? Né? Aí o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz, odeio o divórcio. Irmãos, isso é a palavra de Deus. Deus odeia, Deus detesta o divórcio. Não há base bíblica para a aceitação do divórcio, a não ser em uma situação só, que é o adultério. A prostituição é a única exceção que a Bíblia abre para o divórcio. Para os irmãos verificarem como é terrível, como é grave, né? A quebra dessa aliança conjugal,
através da prática odiosa, da prática terrível, da prática ignóbil do chamado adultério, da prostituição. O Senhor, falando na sua época para o povo, ele bateu duro nessa questão. Quando algumas pessoas disseram, e por que Moisés então permitiu o divórcio? O Senhor disse por causa da dureza do coração do povo. Ou seja, pelas suas chamadas pressões populares, pressão do povo que muitas vezes faz o ministro de Deus tomar uma decisão que ele não quer. Quantos nós não somos vítimas dessas pressões na igreja? Mas nós não podemos nos deixar ser pressionados para consentir, para permitir ou para praticar um pecado tão abominável como é o adultério, como é a prostituição. E o Senhor disse ao povo naquela época, lá em Mateus 19:9, eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto pela prostituição ou pelo adultério, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério, abominação. Deus rejeita, não há como conciliar isso. Não há como você negociar com pastores que praticam prostituição. E hoje, meus amados irmãos, a prostituição parece que ela entrou dentro dos ministérios. Virou uma coisa tão banal, tão comum, né? E ai daquele que se atrever a falar contra isso. É preciso ser um pouco doido como eu para receber de Deus e cumprir essa missão de dizer prostituição não. Não é possível se quebrar uma aliança conjugal, não é possível quebrar uma aliança feita com a mulher da sua mocidade. E aí, nós podemos aqui discutir vários motivos que dão para a prostituição. Nenhum deles justifica, mas eles existem, infelizmente. Primeiro, a falta de consagração e vigilância do obreiro. Obreiro que não ora, obreiro que não se prepara, obreiro que não se consagra, obreiro que se expõe, obreiro que passa meses e meses andando por aí, obreiros jovens pregando aí pelo Brasil afora, pelo exterior, e deixa a sua mulher em casa, passando 2, 3, 4 meses sozinha, né? Ele está procurando, ele está se expondo a uma tentação dessa. Há uma tentação da prática de prostituição, porque houve um tempo, quando eu era jovem, isso faz muito tempo, que eu tenho 68 anos, né? Mas houve um tempo em que era os homens que a gente chamava naquele tempo, os homens que cantavam as mulheres. Hoje é o contrário. Vários pastores são assediados sexualmente na igreja, né? Quem prega, quem canta, é um símbolo atrativo para um assédio. Então, o obreiro tem que ter vigilância, o cantor tem que ter vigilância para correr, para fugir de um assédio sexual. O outro motivo é a vulgarização dos critérios de ordenação para o acesso ao ministério. Irmãos, hoje é uma coisa terrível. Os critérios se vulgarizaram. As pessoas não observam mais os critérios lá de 1 Timóteo. Lá está na Bíblia os critérios de ordenação de obreiro, de diácono, de presbítero, de pastores. Mas, infelizmente, no ministérios, os ministérios hoje com grandes, várias e honrosas exceções, né? Mas tem ministério aí que não tem critério bíblico nenhum para consagrar o obreiro. O critério é o compadrio, é o nepotismo, é a amizade, é o dinheiro, né? É os favores. Isso tem levado a você levar para dentro do ministério pessoas que não têm vocação nenhuma, pessoas que não foram chamadas por Deus, foram chamadas pelo presidente da convenção, foram chamadas pelo pastor seu amigo, foram chamadas pela mulher do pastor, que muitas vezes indicam essas pessoas, impõem o nome dessas pessoas, e essas pessoas entram para o ministério apenas para ganhar um emprego, porque não se deram bem na vida secular, não conseguiram emprego, então vamos ser pastor. Por isso que tem aí a banalização das igrejas evangélicas, uma grande quantidade de igrejolas que se abrem por aí, de pessoas que brigam, não concordam com a direção do ministério, com a direção da convenção, com a direção da sua igreja, e vai e funda uma igreja.
né? E aí consagra a torto e a direito, né? Sem ter nenhum critério bíblico, nenhum critério espiritual para essas consagrações. E aí você joga para dentro do ministério todo tipo de gente, todo tipo de pessoas, comprometidas ou não com a obra ministerial. E o resultado é o crescimento, é o desenvolvimento, né, dessas práticas, né, como a prostituição, a fornicação, o adultério propriamente dito, certo? Dentro do ministério e o envergonhamento da obra de Deus e da sua igreja. Outro motivo que se dá aqui para o aparecimento e o desenvolvimento e até o crescimento da prostituição dentro do ministério é o espírito corporativo e protecionismo no âmbito das convenções. O que é isso? Pastores que pecam, pastores que adulteram e não são punidos, não são disciplinados. Não há mais punição para pastores que praticam esses atos deletérios dentro da convenção, dentro do ministério. Pelo contrário, muitas vezes eles são promovidos, são amigos da liderança. Pastores presidentes que está aí no Brasil, os exemplos, né, os vergonhosos exemplos de pastores presidentes envolvidos com escândalos sexuais, né, utilizando dinheiro das igrejas, das convenções para financiar orgia com mulheres. E essa gente não é punida, não aparece punição para essa gente. Essas pessoas continuam, né? A gente vê dentro dos ministérios pastores que se prostituem numa cidade, em vez de serem chamados à responsabilidade, em vez de serem responsabilizados diante da convenção, à luz da Bíblia Sagrada, que tem os remédios para isso, eles são simplesmente transferidos de cidade para outra. Muitas vezes até promovidos. Muitas vezes sai de uma igreja pequena, vai para uma igreja maior. Né? Pastores que destroem famílias, pastores que entram na casa de famílias, né? Têm relações ilícitas com mães de família, né? Levam a família à destruição e a punição que eles têm mudaram de cidade. E continuam no ministério fazendo essas práticas nefastas, essas práticas vergonhosas, que não têm respaldo na Bíblia, na decência, na moral, na ordem e na dignidade que deve ter a vida de um obreiro. Outro motivo que faz com que essas prostituições elas se multipliquem dentro do ministério, meus amados irmãos, é a certeza da impunidade. É o que eu disse aqui agora. Eles fazem porque sabem que não são punidos. Eles fazem porque sabem que não são responsabilizados. Eles sabem porque sabem que ganharão um campo depois de outro lugar. Mas se aqueles que praticam a prostituição dentro do ministério tivesse punição exemplar, fosse responsabilizado à luz da Bíblia Sagrada, não estou falando aqui de perseguição, não. Sou contra qualquer tipo de perseguição. Estou falando aqui de responsabilidade de um homem de Deus que deve ser exemplo dos fiéis. É assim que a Bíblia diz, nós devemos ser exemplo dos fiéis. Então, quando um pastor pratica um ato de adultério, um pastor canta uma irmã, o pastor namora a irmã, o pastor sai com a irmã e continua como se nada tivesse, cada membro do ministério ou cada membro da igreja se acha apto a fazer a mesma coisa, porque sabe que não vai dar em nada. Em nada. Então a certeza da impunidade é um dos motivos que tem se multiplicado essa doença, essa patologia espiritual, chamada de prostituição. E ainda um outro motivo que me vem à mente aqui, são os casamentos errados. Hoje as pessoas não casam mais no Senhor. De primeiro as pessoas buscavam Deus para Deus dar uma esposa, para Deus dar para ele uma mulher que pudesse ser uma adjutora, uma mulher que pudesse ajudar no seu ministério. Hoje não, hoje as pessoas casam por interesse financeiro, pela beleza estética que passa com o tempo, né? Pelo dinheiro, que se acaba também com o tempo, e não casam pelo amor. Quando você casa pelo amor, quando você casa com uma moça, certo? Escolhida por Deus, consultada a Deus, você tem um amor, você tem um casamento perpétuo, um casamento vitalício, um casamento permanente, que é uma das características
deste mandamento de Deus: deixar o pai e a mãe, se unir à sua esposa, serem uma só carne, permanentemente. E quais são os efeitos, irmão, da prostituição do ministério pastoral? São vários. Eu quero citar aqui apenas 4 para esse vídeo não ficar tão longo. Primeiro, a desmoralização, a vulnerabilidade e a perda da legitimidade ministerial. O homem que pratica isso, quando é descoberto, a primeira coisa que faz é ficar desmoralizado. Nunca mais ele tem moral para pregar coisa nenhuma. Ele pode até não ser disciplinado, ele pode até não ser punido, mas ele perde a moral, ele perde a legitimidade para ensinar, ele perde a legitimidade para doutrinar. Por quê? Pecado não confessado, permanentemente ele vai desmoralizando, ele vai destruindo a personalidade, a honra, a moral de um ministro do Senhor. Destruição da família. Um ministro que pratica adultério dentro do ministério, né, ele destrói tanto a sua família como a família da outra pessoa, a família daquela pessoa com a qual ele se relacionou. O adultério dentro da igreja, o adultério dentro do ministério, especificamente falando, como estamos dizendo aqui, ele destrói família, ele destrói pessoas, ele destrói ministérios. Porque é uma praga o adultério, a prostituição, a fornicação. Ele simplesmente é abandonado por Deus. Ele pode até ficar aí pregando, falando, ensinando, gritando, mas ele perde a comunhão, ele perde a intimidade com Deus, porque Deus não se relaciona com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E por fim o escândalo que ele causa na igreja. Né? Ele que é modelo, o pastor que é um modelo, o pastor que é um homem que todo mundo se mira nele, porque eu digo sempre, o pastor é um símbolo, o pastor é como um rei. Quando ele adultera, quando ele se escandaliza, toda a igreja cai, toda a igreja se escandaliza. Por quê? Porque o pastor, ele é o leme, ele é a âncora, né? É por isso que São Paulo diz, sede exemplo para os fiéis, mas São Paulo diz também, cuida de ti mesmo, fiscaliza-te, toma conta de ti, da tua vida, né? Acorda. Para de estar fazendo essas coisas pensando que Deus não vê, porque os olhos do Senhor, os meus olhos estão fitos. Os meus olhos veem os fiéis da terra. Não há nada que escape dos olhos do Senhor, irmão. Portanto, eu quero dizer aos irmãos aqui que o adultério praticado por um pastor, pelo ministro do evangelho, ele gera escândalo. E a minha Bíblia diz que ele pagará muito caro. Porque a minha Bíblia diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Portanto, meus amados irmãos, eram essas minhas palavras para vocês aqui, pedindo a vocês, tenhamos cuidado com as nossas vidas, fiscalizemos a nós próprios, avaliemos a nós próprios o nosso ministério, a nossa vida, certo? Porque o pastor é vitrine, o pastor é fiscalizado, não só pelas pessoas, mas ele é vigiado até pelo diabo diariamente, certo? Procurando uma brecha, procurando aí um motivo para derrubá-lo. Mas que o Senhor abençoe o nosso ministério e que vocês tenham e que todos nós tenhamos um Feliz Natal, um ano de 2023 abençoado e que Deus faça o nosso ministério sólido, consolidado, fecundo para a honra e glória do nome do Senhor. A paz do Senhor a todos e Deus nos dê dias de paz e de prosperidade, e de vigilância e de santidade no nosso ministério. Um grande abraço a todos e até uma outra oportunidade.